Olá, um bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Você do 8º ano aí, que está vendo a nossa aula de matemática hoje. Hoje a nossa aula, se me permitem o trocadilho, vai ser show de bola. E para me acompanhar nessa aula aí, ela, a nossa diva dos anos finais de matemática, Alessandra! Tudo bom, Alessandra? Bom dia, Tônia. Eu já sou obrigada a rir, gente, porque... Obrigada. Bom dia, alunos, professores. Eu sei que tem pais também acompanhando com a gente. E eu tenho certeza que, mais uma vez, como eles sempre fazem, Tony, eles vão arrasar nessa aula. Com certeza. Isso é O pessoal do fato. 8º ano é top demais, né? Mais uma vez aí, quero agradecer você, Alessandro, por ter voltado. A gente tava morrendo de saudade de você, né? E é muito bom estar contigo aqui. Aí eu pergunto, senhores alunos, vocês acham mesmo que eles estavam sentindo toda essa saudade de mim? Preciso pensar sobre isso, mas muito obrigada. Muito de nada, olha aí. Gente, eu falei pra vocês que a aula de hoje ia ser show de bola, porque a gente vai falar muito de bola, de círculo, de circunferência, né? Tudo que a gente vê circular, a gente fala, parece uma bola, é redondo, ou coisas do tipo assim, né? Mas nós temos termos técnicos para isso, né? Que são os círculos e as circunferências, né? Antes da gente começar a tratar desse assunto, apontar as diferenças entre o círculo e a circunferência, vamos mostrar aí qual a nossa habilidade de hoje. Pode colocar para a gente, direção? Olha lá, na telinha aí, ó. Opa! A habilidade de hoje é a habilidade F08MA19, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terrenos. Então, o objeto de conhecimento é a área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. E a parte 2 da nossa aula de hoje, né? Ontem, nós falamos sobre triângulos, retângulos, quadrados, né? E hoje a gente deixou reservado esse dia aí só para a gente falar de círculos e circunferências. Antes da gente aí entrar mesmo em atividade, exercício, começar a fazer cálculo, vamos apontar essa definição, né? Tentar entender o que é um círculo e o que é uma circunferência. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai ver aí, ó, é responder, né, essa pergunta, né, fazer a pergunta já respondendo para vocês, né? Você sabe a diferença entre círculo e circunferência? Então, por definição, o círculo é uma figura geométrica plana circular formada por infinitos pontos delimitados por uma circunferência, e circunferência é a linha imaginária que delimita o círculo. Para melhor compreender, podemos dizer que o círculo pode ser representado por uma moeda, enquanto a circunferência é o contorno dessa moeda. Então, volta para cá, olha para mim aqui. Gente, eu sei que é um monte de palavra aí difícil, né? E talvez o negócio vá longe da nossa cabeça, a gente não consiga compreender exatamente o que é um círculo, o que é uma circunferência. Então, olha só, não sei se vai dar para dar um zoom aqui, será que dá? Rola aí, ó. Aqui, ó, nós temos uma moeda, ó. Qual que é melhor? Aí, ó, tá vendo aí? Bom, moedinha todo mundo conhece, né? Essa moedinha aqui não é que ela seja um círculo, né? Aí, oh, para essa aqui? Aí. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Tá vendo aí, ó? Então, essa moedinha aqui, ó, não é que ela seja um círculo, não, tá? Ela está representando para nós um círculo, tá? Porque o círculo é um conjunto de pontos imaginários, né? Mas o formato da moeda, ela remete para a gente a ideia do que é um círculo. Porque, na verdade, a moeda não é um círculo, né, Alessandra? A moeda é um cilindro, né? Porque ela tem uma alturazinha aqui, mas a gente vai desprezar isso daqui só para falar da face da moeda, não é isso, Alessandra? Isso, são características que nós Isso, precisamos prestar atenção, né? exato, muito bem. Então, a moeda é um círculo, porque ó, ela não é vazada, tá vendo? Ela é preenchida. Aqui no Brasil ela não é vazada, né? Alguns países as moedas são furadas, mas no nosso caso aqui, ó, essa chapa aqui, toda a face aqui da moeda, ela representa para nós, né, um círculo. Beleza? E agora eu vou pedir permissão para a minha esposa, né? E vou tirar aqui a minha aliancinha do dedo aqui, ó. Antes, deixa eu fazer um Fala, comentário. diga. Deixa eu ver.
Professora Adriana, o tema na tela está grandezas proporcionais. Verdade, Pro? Acabei de ver isso. Tá bom? Mas... Acho que foi no outro, né? Saiu um equívoco. Não, aí, ó, no GC. Ah, ali embaixo. Isso, é só um Beleza. equívoco, tá bom? Não, é tranquilo, Mas gente, vamos lá. obrigada pelo alerta. Muito bom, pessoal. Tá ligado na aula, isso é muito bom. Parabéns aí. Muito obrigado aí pela participação. E, ó, tirei aqui, aproveitei o momento, o ensejo, né? Uma palavra diferente aí, né? Tirei a aliança do dedo aqui, ó. Eu vou apanhar em casa hoje, hein? Porque eu tirei a aliança do dedo. Mas, ó, essa aliança não é que ela seja uma circunferência, né? É a mesma coisa do círculo, tá bom? Mas o formato dela, o desenho dela, lembra pra gente uma circunferência. Então, ó, o círculo é a moeda, é a chapa, a frente da moeda todinha, a face dela. Enquanto que a circunferência pode ser representada por esse anel aqui, né? A circunferência é vazada dentro, né? É só o contorno. Beleza? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Fazer uma pergunta para você agora. Você consegue identificar rapidamente aí na sua casa objetos que remetam a círculo e circunferência? Rapidinho, 2 minutinhos para você, manda aí sua resposta, só para a gente discutir rapidamente se você entendeu mesmo o que é um círculo e uma circunferência. A gente volta já já. Olha, Tony, nós temos sim várias respostas, mas antes eu só vou dar um recado que o professor José pediu para dar. Galera, tem a tal da avaliação diagnóstica de retorno. Quem não fez, por favor, faça. Então, ó, nós temos, por exemplo, tá? Os alunos da Pro Patrícia. Tampa da panela é círculo, guirlanda, pensando agora no Natal, uma circunferência. Olha aí, correto? bacana. Da Pro Solange, círculo, associou a pizza, circunferência ao bambolê. Você sabe que eu pensei na pizza, né? Eu não quis falar, porque eu falei, esse gordo só pensa em pizza, né? Ah, Mas, não. mas a pizza é um círculo, é o melhor dos círculos. Pois, gente, é que o Tony tá chegando agora, coitado. Ele não sabe que a história de comida na matemática já começa às 7h30 da manhã, né? Então pode falar da pizza sem problema. Então, ó, da Pro Luciana, relógio, prato, tampa de pote de arroz. Pote de arroz, bacana. Pro Márcia, tampinha da minha garrafa. Isso aí, a face da tampinha, né, na verdade. Exato. Né? Isso, muito bem. Os alunos da Pro Débora trouxeram a ideia do bambolê como circunferência, só que o prato como círculo, assim você pode comer a pizza que o outro citou. Bom, muito bom. Boa. Muito bom. Mas está nessa linha, né? Então, os alunos da Pro Marli, circunferência o bambolê, círculo, fundo do copo. Muito bem. Né? Legal. Bem observado. Então, fundo do copo, moeda, argola.
Os alunos do Pro Jefferson, aro da bike, Olha aí. tampa do lixo Show. e rolo de papel. Boa, Muito gostei. bem. Muito bem, é isso aí, pessoal. Então, vocês estão plugados aí, já entenderam que o círculo, né, é a face, enquanto que a circunferência é o contorno. E quando a gente fala do círculo e da circunferência, o que acontece, né? Existem alguns elementos do círculo e da circunferência que são importantes de serem apontados. E a gente vai começar, né, falando sobre o raio e o diâmetro, né? Então, o que nós temos aí? A primeira coisa que nós vamos apontar é o diâmetro, né? Um monte de palavra difícil aí, né, Alessandra, falando sobre o diâmetro, né? E ele diz o seguinte, que é um segmento de reta que, passando pelo seu centro, tem suas extremidades na circunferência. Complexo, né? Sim, mas como é um aprofundamento, eles vão Sim, lembrar disso. E o exato. importante, ó, tá lá, passando pelo centro, É certo? isso aí. Se ele não passar pelo centro, pessoal, a gente chama simplesmente de corda, né? Todo segmento de reta que passa dentro da circunferência, a gente chama de corda. A gente não vai aprofundar nesse assunto porque não é o tema da aula de hoje, tá bom? Mas o diâmetro é uma corda que passa no meio da circunferência. Então, assim, só para você entender mais ou menos como é que funciona. Se você pegar o compasso e fizer uma bolinha no seu caderno, aonde está o furinho da agulha do seu compasso, né, da ponta seca do seu compasso, ali é o centro da circunferência. Se você traçar uma reta a partir dali, tocando nas duas bordas, você vai ter o diâmetro, né? Bacana isso, né? Sim, é uma relação muito interessante. Legal. E aí, a partir do diâmetro, nós temos uma outra relação, que é o quê? É o raio, né? Então, o raio é a distância ou segmento de reta que, partindo do centro, tem sua extremidade na circunferência. Então, a gente pode dizer também, né, que o raio é a metade do diâmetro. Então, se nós temos o valor do diâmetro, se a gente dividir esse valor pelo meio, a gente vai ter o raio. Tá certo? Sim, e se nós tivermos o raio, multiplicarmos ou dobrarmos o valor do raio, nós obtemos o valor do diâmetro. Muito bem colocado, né? Operação inversa, tá? Muito bem. Ó, a palavra raio, para pensar. O raio da bike, né? Não tem os raios na roda? Ela não parte da bordinha, vai até o centro? Então, né? Então, essa relação, o raio da bicicleta chama raio porque ele representa o raio da circunferência mesmo, tá? Então, é por isso que ele tem esse nome. Muito bem. O Pro Rogério acabou de comentar isso que você Olha falou aí. para lembrar dos raios Da né, da bike. Top, muito bom. Quem é o professor? O Pro Rogério. Ô, Rogério, brigadão, viu, por lembrar. Muito bom mesmo. E a Pro Adriane, ela colocou assim, qual a maior corda que podemos ter? Essa é uma pergunta boa, Show. Qual é a maior corda que a gente pode ter? não é? Respondo ou não respondo? Calma. Vamos deixar, Vamos. deixa no molho aí, né? Então vamos lá. Então, passando para frente, utilizando essa ideia do diâmetro e do raio, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o seguinte, né? Arquimedes, ele criou uma relação muito tempo atrás, muito tempo atrás. E o que ele fez? Ó, vou voltar aqui olha aqui na tela, ó. Se a gente pegar a medida da circunferência, né, que como a gente acabou de aprender, é só o contorno aqui, ó. Se a gente pegar essa medida aqui, ó, em volta, tá tudo tortinho, mas eu já tinha desenhado certinho. Então, se eu pudesse quebrar esse pedacinho aqui, ó, quebrar bem aqui, ó, e esticar isso como se fosse um arame, e pudesse medir essa circunferência, e dividir essa circunferência pela medida do diâmetro, vou falar mais devagar agora para você. Então, se eu pegar a circunferência, eu quebrei a circunferência, né? E estiquei isso aí como se fosse um arame, desentortei. Aí eu pego a medida, pego uma trena, uma fita métrica, uma régua e meço isso aí. Pego esse valor, divido pelo valor do diâmetro, eu vou ter, né, a constante de Arquimedes, né, que mais conhecida como o número π, né, Alessandra? Tá? Exatamente, Então, olha que é uma relação também muito interessante que
às vezes tem alguns alunos que não compreendem essa relação, Exatamente, né? Em né? alguns casos se torna meio abstrato. E é interessante também dizer que é muito difícil você calcular isso com muita precisão assim dentro de casa, porque a gente precisa de instrumentos que sejam bem precisos, né, para a gente poder fazer esse cálculo, né? Até as pessoas que provaram essa constante, elas se utilizaram de figuras não circulares, né? Trabalharam com hexágono, depois foram aumentando a quantidade de lados dessa figura para poder chegar nessa relação aí que é a constante de Arquimedes, mais chamada aí desde 1707, né, por John Williams, de número π, né? Então o que é o número π, ó? Passar para frente aí, ó. Já falei para vocês, né, que se dividirmos o comprimento da circunferência pelo comprimento do diâmetro, teremos o mesmo valor independentemente do tamanho da circunferência. Por isso que se chama constante, né? É claro que precisaremos de instrumentos certos para fazer essa medição. E aí, gente, ó, circunferência dividido pelo diâmetro dá aproximadamente 3,14, tá? Eu coloquei aproximadamente, né? Porque esse número aí é um númerozão zarrão maior de grande, né? Acho que atrapalhou o pessoal aí da Libras, né? Não tem esse termo, né? Zãozão, zarrão maior de grande. Então, aí, ó, é o Isso, número π. isso foi sacanagem. Foi sacanagem. Mas olha aí, ó, por que eu tô falando que é zanzarrão maior de grande, ó. Olha o tamanho do número aí, ó. Ele é muito grande, né? Então a gente costuma trabalhar, né, E Alessandra? lembrando que o muito grande ali ainda é um pedaço dele. É um pedaço, né? Com computadores a gente consegue calcular até milhões de casas decimais. É um número, né, irracional e infinito, tá? Então, assim, a gente não vai chegar no final dele nunca, tá? Mas é uma relação interessante. Só para vocês terem uma ideia, esse número π, ele tem uma data no ano que é comemorado lá na Califórnia, né? E no dia que é comemorado o dia do número π, as pessoas só comem alimentos circulares, como a pizza, o hambúrguer. É uma curiosidade interessante. E o dia do π, qual é o dia do π? Dia 14 de março. Olha, vivendo e aprendendo. É, A sabe professora por- aqui não sabia disso, não. Ó, dia 14 Não. de março, ó, pensa aí, ó. 14 de março. Fazendo ao contrário, fica 0314, né? Que é aqui, ó, 314, né? Por isso que eles comemoram o dia do Pi. Pro Adriane, parabéns. Está mais informada do que eu, porque eu não sabia, Bacana, não. isso aí, muito bem, tá? Então, gente, utilizando o número π, a gente consegue calcular algumas coisas bem interessantes, né? A primeira delas, né, é criar uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Se a gente consegue dividir a circunferência pelo diâmetro e chegar no número π, então se a gente pegar o diâmetro e a e o π, a gente chega na circunferência, né? Fazendo as Isso. contas inversas, né? Fazendo a inversão, né, do processo. Exatamente. Então nós temos aí, ó, circunferência dividido por diâmetro igual ao número π, né? O C é a circunferência, D é o diâmetro e essa letrinha aí grega, né, é o número π, tá? Passando o D multiplicando, ó, passei para o outro lado dele, estava dividindo, foi multiplicando, né? Então a circunferência é igual a π vezes D. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, então circunferência é igual a π vezes 2 vezes R. E aí, organizando mais bonitinho, deixando o número do lado de fora, Que era isso que eu ia falar agora. Aquilo que a gente conhece como 2πr. 2πr, ou mais conhecido, né, como 2 franceses, né? 2πr, entendeu aí a relação, né? Pierre na França é igual desculpa, Silva. isso, obrigada, diretor. Estão deixando essa criança muito em contato com o Jonas para ter essas piadinhas. Mas é verdade, vocês para estão decorar, entendendo. mas para decorar é interessante, ó, pensa Não, 2 isso é verdade. πr, né? Então você vai lembrar que é 2 vezes o valor de π vezes o valor do r, né? Ou seja, 2 vezes 3,14 aproximadamente, vezes o valor do raio. Você pode utilizar também, gente, ó, essa primeira formulazinha aqui, ó, πd, né? Que é o π vezes o diâmetro, também funciona para calcular a circunferência. Então vamos rapidamente aqui, ó, para um exercíciozinho, porque você já deve ter visto essa fórmula. Vamos mostrar uma aplicação dessa fórmula aí, ó. Então, dá uma olhadinha. A vista aérea de um terreno pode ser representada pela figura abaixo, ó. Então nós temos aqui nossa circunferência, nós temos aqui o ponto de origem aí que eu acabei de pintar de vermelho, né? Que é o centro dessa circunferência. E foi dado para a gente o valor do raio, né, da circunferência, né? Que é a medida do centro até a borda, tá?
E aí, gente, o que, que é dito nessa questão, né? Que será construída uma cerca ao redor do terreno. Então, a gente vai determinar o comprimento dessa cerca. Então, gente, só para... Olha aí de novo na telinha, eu vou pintar até de outra cor, viu, Alessandra? Para ficar mais claro. E porque eu gosto de mudar de cor também. Eu quero saber, gente, a cerca. A cerca, ela vai cobrir essa parte que eu estou pintando de azul aí, gente, ó. Ora, se essa parte que eu estou pintando de azul aí, então é a circunferência, não é, Alessandra? Né? É isso aí. Então, a gente vai calcular a circunferência. Para calcular a circunferência, a gente vai utilizar a fórmula dos dois franceses, né? 2πr, tá? Então, subindo aí a resposta, ó, como é que fica? Ó, circunferência é igual a 2πr, ó, a nossa formulazinha. Tá vendo aí, ó? Eu pintei de colorido os números para a gente saber o que foi substituído, tá? Depois eu substituí o π, que está aqui, ó, pelo valor 3,14. O R, que está em preto, eu substituí pelo 5. E aí eu só faço a multiplicação, tá, pessoal? Eu fiz a multiplicação assim, Alessandro, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 3,14 igual a 31,4. Acho que é mais prático fazer dessa forma, né? Mas Sim. fique à vontade aí para fazer do jeito que você achar melhor. Beleza? É fácil, né, pessoal? Lembrando que é só uma revisão, né? Vocês já viram esse conteúdo? Então, o que, que eu vou fazer? Vou jogar você na fogueira agora. Dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. César faz caminhadas em uma pista circular, cujo diâmetro é de 120 metros. Gente, presta atenção que agora eu não dei o raio, eu dei o diâmetro, tá? Exatamente. Então tem que Beleza? tomar cuidado. Isso, então a gente pode utilizar duas fórmulas, né? Sim. Na verdade, a mesma apresentada de um ponto de vista diferente. Exato. Ó. Eu vou até escrever aqui, ó. A primeira delas é a que a gente usou agorinha, né? Que é 2 vezes π vezes o R. E a outra é π vezes o D, que é o diâmetro, tá? Então, você pode utilizar qualquer uma dessas duas fórmulas para descobrir qual é o comprimento dessa pista circular. E aí, ó, presta atenção no texto, ó, tá dizendo assim, ó, ontem ele deu 3 voltas na pista. Quantos metros ele percorreu? Presta muita atenção no que está sendo falado, tá? Ele não deu apenas uma volta, beleza? Então, quanto tempo é, Alessandra? 3 minutinhos? 3 dá. 3 minutinhos. Então, a gente vai e volta já já. Vamos lá.
Olha, Tônia, E aí? participação nós temos várias, Ah, que delícia, mas né? não tem uma unanimidade, tá? Então, por exemplo, os alunos do Pro Gilson, da Pro Rosângela, do Pro Jefferson, do professor Jorge, da professora Cristina, da professora Tamires, Sandra, a maioria colocou 1.130 inteiros, né? Sim, E 4 décimos ou 40 centésimos, no caso, metros. Então, sim. 1.130,40 metros. Ou 40 centímetros, no caso, né? Isso. Muito bem. É isso Aí aí nós mesmo. temos os alunos da Prolúcia, 565,20. Nossa, que diferente isso aí, né? É, então, bem diferente. 565? Adrian e Kate, eles colocaram assim, ó, 6 voltas, 360 metros. E aí? Mas a maioria... Ah, não, apareceu aqui, ó. Ana Carolina, da Escola Padre Anchieta, lá de Diadema. 1.128,4. Ô, louco. É. Que bacana. Exato. Então, assim, eu acho que as diferenças nos ajudam Sim. a compreender aonde eu acertei e É. aonde eu errei para... Exato. Seguir. O 575 aí eu já sei que ficou a metade, né, do valor proposto, do valor que é correto, né? Esse 1128 muito provavelmente deve ter utilizado o 3 como valor de pi. Pode ser também. Sim. É uma forma de Um enxergar também. arredondamento, né? Exato, né? Então vamos para a resposta? Vamos lá, né? Então nós temos aí, ó, o nosso círculo com diâmetro de 120. Para esse caso aí, Alessandro, ó, eu utilizei o C igual a D vezes π, ou π vezes D, né? Tanto faz a ordem aí, né? Então eu fiz 120 vezes 314, deu 376,8 metros. Mas, gente, isso é só uma volta, né? Ele deu 3. Então eu tenho que pegar esse valor agora e multiplicar por 3, né, Alessandra? Isso. E aí, ó, nós temos aí, ó, o comprimento da pista, né? E aí, o que nós temos? Como ele deu 3 voltas, multiplicaremos o resultado acima por 3. Então, a gente vai fazer, ó, 3 vezes 376,8 é igual a 1.130 metros,4, né? Ou seja, 1.130 metros e 40 centímetros, né? Quem chegou no 1.128 muito provavelmente utilizou um valor arredondadinho, sem problema, entendeu o raciocínio, né? Não tem problema algum. Sim, né? até porque o resultado está dando num valor aproximado. Exato, né? Não tem Né? problema. Até porque o pi também é um valor aproximado, porque nós Exato. utilizamos um arredondamento com 2 casas É decimais. zanzarrão maior de grande, não pode esquecer disso, né? Então, tem que prestar bastante atenção. Gente, eu queria aproveitar essas respostas que vocês deram e falar rapidamente para vocês. Estão fazendo exercícios a respeito de círculo e circunferência? Veja se no enunciado da questão eles dão o valor aproximado do π, porque você vai ter que utilizar o que está na questão, tá bom? Isso é importante falar. Sim, tá? em aulas anteriores, eles já utilizaram o valor de π arredondado para 3. Para Como 3, um valor né? inteiro. Sim, o professor Jonas falou para mim que ele gosta de usar o Isso. 3 para trabalhar a ideia do arredondamento, é mais fácil de calcular também, né? Então, é uma forma Isso. de enxergar a situação. Beleza? Então, Tranquilo. olha só. Gente, vamos rapidamente aqui, ó, olhar uma outra relação, tá? Tem mais, a gente pode calcular a área do círculo, a parte interna. Lembra que ontem a gente falou sobre o metro quadrado e tudo mais? Gente, encaixar quadradinhos dentro do círculo fica difícil, né? Então a fórmula é diferente, né? Então a fórmula que nós temos é área é igual a πr ao quadrado, né? O francês ao quadrado, né? πr ao quadrado. Ou seja, quando a gente está calculando a circunferência é 2πr, o 2 fica na frente, né? Quando eu vou calcular a área, o 2 fica em cima do πr, né? Que ele é o expoente do raio. Exatamente, a gente está calculando área, então quando a gente pensa em área, normalmente a ideia do quadrado já vem em mente, né? Então se liga nessa ideia aí, porque vai te ajudar bastante também, tá? Então são 2 fórmulas, uma para a circunferência, que é 2πr, e agora a do círculo, que é a área mesmo, né? Que é πr ao quadrado. E aí, aplicando aí essa fórmula, o que eu tenho? Ó, uma professora quer fazer um círculo de EVA para atividade com seus alunos. Sabendo que este círculo deve ter 14 centímetros de diâmetro, calcule quantos centímetros quadrados de EVA ela utilizará. Você já está vendo aí 2 setinhas apresentando o π e o r ao quadrado, né? Sim. Veja só.
a nossa circunferência de EVA está representada por esse azulzinho aí, tá vendo? O diâmetro vale 14. Ora, então o raio que a gente vai precisar, né, Alessandra, é a metade disso daí, né? Sim. Que é 7 7. centímetros, tá bom? Isso. E aí eu vou pegar esses dados e vou jogar dentro da nossa formulazinha, né? Então nós temos aí que a área é 3,14, que é o π, está apontado ali na seta, né? Vezes o 7 ao quadrado, que é o r ao quadrado, também apontadinho na seta aí, para você saber de onde que veio esse valor, né? Então, se eu fizer... Opa, ficou um errinho aqui no meu slide. Ó, vou cortar aqui e vou colocar o resultado já, né? 49. 49, né? Que é o 7 ao quadrado. Então, eu vou fazer 3,14 vezes o 49, vai dar aproximadamente 153,86 centímetros quadrados. E Diga. importante, pode deixar aí na tela, viu, diretor? Não precisa nem voltar para mim. O importante também aqui é prestar atenção na representação da unidade de medida de área. Sim, falamos bastante sobre isso ontem. Exato, mas gosto sempre de reforçar, Tony, Sim. que é a unidade de medida, né? Metro, centímetro, Sim. ao quadrado. Quadrado. Se não tiver quadrado, eu vou estar dando comprimento, Exatamente. né? E não área, né? E não é essa a ideia. Beleza? Então, gente, é uma multiplicação simples. Você pega o raio, eleva ele ao quadrado, elevar ao quadrado é ele vezes ele mesmo, não é isso? Tá? E aí a gente multiplica o resultado dessa potência pelo 3,14, tá bom? O seu professor aí, ele pode mandar exercícios para vocês admitindo o π como sendo 3 também, que é bacana, um experimento muito legal, né? Até facilita na hora da multiplicação. Beleza? Vamos experimentar? Vamos ver se rola, Alessandra? Vamos. Então, olha lá. A nossa atividade. A moeda de 10 centavos tem 20 milímetros de diâmetro. Sabia disso? Tem 20 milímetros de diâmetro, aproximadamente, né? Tá. Vamos calcular a área da superfície da moeda. Quantos milímetros quadrados que vai dar? Vamos ver? Certo, só que daí nós vamos utilizar 3,14 ou 3? Ah, muito bacana. Vamos utilizar, ó, para π, nesse caso, como o slide já está prontinho, vamos utilizar o 3,14, tá bom? E eu vou dar aí para vocês, riquíssimos, enormes, 3 minutos, para você que acha que rola? Será que rola? Acho que rola Rola. sim, né? Eu vou deixar 3 minutos só por causa dessa vírgula que foi colocada aí para vocês, mas a resposta é muito fácil. Você vai perceber que a multiplicação é muito tranquila, que eu já joguei um valor tranquilo de multiplicar para você aí, tá bom? E a gente volta já já, 3 minutinhos.
Olha, Tônia, eu vou te falar uma coisa. Se eu não vi errado, agora nós temos unanimidade na Olha resposta. aí, que Gostei. unanimidade. Então, ó, a aluna Ana Carolina, da Escola Padre Anchieta, colocou 31,4 Ah, milímetros quadrados. hum. Não, mentira, não temos unanimidade, não. Falei besteira. Foi, acabei de... Os alunos do 8º A e do 8º B da Escola Helena de Campos Camargo de Indaiatuba, 314 milímetros quadrados. Uia, certo? que beleza, hein? Os alunos da Escola Isamo Seriquiaco, em Mauá, 314 milímetros. E parou por ali, certo? Os alunos da Promárcia colocaram assim, ó, 1.256 milímetros quadrados, vírgula. Está certo, Pro? Eu não sei, será que está Pois certo? é. A Júlia, da PEI Arthur Cirilo, de Sorocaba, 314 milímetros quadrados. Os alunos da Ataliba Leonel, 314 milímetros quadrados. Tiago Thierry, 314 metros quadrados, mas eu acho que faltou só uma digitação. O Gabriel também, 314 milímetros quadrados. A Kathleen e o Henrique também. E se eu continuar, eu vou ficar aqui, ó. A galera lá Mandaram da muito Professor bem, né? Manuel, eu não vou saber ler o resto, tá, gente? Desculpa. Da SU1, 314 milímetros. Murilo, 314 milímetros quadrados. Mas a maioria, 314 milímetros quadrados. Vamos conferir? Vamos. Então vamos lá, gente. Ó, nós temos aí a fórmula da área, né? Que é dada por π, o valor de π, que no caso aqui eu apresentei para vocês como 3,14, né? Não sei se eu estou na frente, tá bom? Aí, tá bom, né? Vezes o valor, né? Do raio, né? Só que elevado ao quadrado. Gente, a gente tem que prestar bastante atenção nessa ideia do raio, né? Aqui, ó, esses 20 milímetros aqui é o diâmetro. Então, é a metade, né? Se o diâmetro é 20 milímetros, então o raio é igual a 10 milímetros, tá? Então, substituindo na fórmula, nós temos que a área é igual a 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Espero que tenha sido claro aí para vocês, tá bom? Então, aí, ó, resolvendo primeira potenciação, 3,14 vezes o 100, né, Alessandra? Isso. Porque 10 ao quadrado É 10 vezes 10. 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, a área é 314 milímetros quadrados, né? É milímetro porque aqui foi dado em milímetro e é quadrado porque é a área, não é isso, Alessandra? Isso mesmo. É isso aí. Gente, foi um prazer estar com vocês e ver as respostas certas. As erradas também geraram muita pergunta aí, ó. Tá o QR Code aí na tela, aí, avalie a nossa aula, mande sua sugestão, mande elogios e perguntas. Alessandra, um prazer imenso estar contigo. Obrigada, Tônia. Obrigada, alunos, professores. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo no coração.